Bom dia, estamos na nossa segunda edição do De Frente com o DTOA. E hoje a nossa convidada é a dirigente da Diretoria de Ensino, Silvia Dalbon. Silvia, seja bem-vinda ao nosso quadro. Obrigado por ter aceitado. Como você prefere ser tratada, dirigente ou professora? Antes de mais nada, obrigada tá, por ter sido convidada. Bom dia a todos. Eu prefiro ser tratada por professora, porque é o que eu sou. Né? Eu simplesmente estou assumindo uma função de dirigente, né? Mas eu sou professora. A senhora tem um cargo de muita responsabilidade, né? O que faz uma dirigente de ensino? Um dirigente de ensino, ele faz a gestão de todas as escolas que se encontram no raio geográfico pertencente à sua diretoria, tá? Gestão administrativa, gestão pedagógica, gestão de recursos humanos, tá? Nós temos na nossa diretoria de ensino 15 municípios, tá? 15 municípios. E são, ao todo, por volta de 180 escolas, entre escolas estaduais, municipais e particulares. A senhora é formada em quê? Qual a sua formação? Eu tenho magistério, né? Eu tenho letras, pedagogia e fiz especialização em gestão educacional e também psicopedagogia clínica e institucional. Olha, bacana. E como foi a sua trajetória até chegar a ser uma dirigente? Eu comecei em 1989, eu tinha recém saído do magistério, comecei dando aulas para os anos iniciais. No ano de 91, eu já era efetiva na rede do Estado de São Paulo como PEB 1, professora dos anos iniciais. Trabalhei como PEB 1 até o ano de 99, aí prestei um concurso também de PEB 2, português e inglês, passei e ingressei e fiquei com os dois cargos. Então, eu dava aula tanto para os pequenos como para os maiores. Mas eu fiquei assim apenas 2 anos. Logo eu fui convidada e tive um problema de saúde nas cordas vocais, né? Porque eu dava aula manhã, tarde e noite. Português, que a gente quase não fala. Eu tive um problema sério nas cordas vocais e o meu médico queria que eu fizesse processo de readaptação. E eu não quis, eu era muito nova, eu tinha muito o que fazer, não quis. Então, eu tive que diminuir, eu tinha que diminuir a minha carga de trabalho. E aí eu acabei exonerando, na época, o cargo de PEB 1. E fiquei apenas com o PEB 2 de português e inglês. E fui, em seguida, convidada para assumir a vice-direção de uma escola em São José do Rio Pardo. Então, nessa vice-direção, entre vice e direção, que a gente assumia muito, né? Porque a escola não tinha um diretor efetivo ali, eu fiquei por quase 5 anos. Ingressei em seguida, prestei concurso de diretor, ingressei como diretora efetiva por um tempo. Depois, em 2007, 2008, não estou bem lembrada, prestei o concurso da supervisão, ingressei na supervisão de ensino desde 2009, março de 2009. E aí, em 2017... com a aposentadoria do dirigente José Carlos, eu fui convidada a assumir o cargo de dirigente aqui e estou aqui desde o dia 10 de janeiro de 2018. Uma trajetória bem longa, né? Bem longa. Conte pra gente como é o seu dia a dia, como é a Silvia como dirigente e como é a Silvia, você no pessoal. Eu sou uma só. Eu sou uma só. As pessoas que convivem comigo sabem disso, tá? Eu sou a mesma pessoa aqui que eu sou na minha casa. Eu sou muito transparente. Se eu gosto de uma coisa, minha cara mostra. Se eu não gosto, minha cara mostra também. Mesmo eu tentando disfarçar, mas ela mostra também, não tem jeito. Eu
digo para todo mundo que ninguém faz nada sozinho e não faz mesmo, porque é o que eu acredito. A gente tem trabalhado aqui na diretoria de ensino para construir uma equipe onde as pessoas que estão nessa equipe também crescem, né? Porque a gente não vai sozinho. A gente leva as pessoas com a gente, né? Então, tenho dado oportunidade para muita gente, as pessoas têm abraçado as oportunidades e têm se encontrado em coisas que não pensavam, e a gente está levando nessa dificuldade toda que todos estamos passando e vendo a luz no fim do túnel, graças a Deus. Como está a educação na região de São João da Boa Vista em relação a outras regiões do estado? A região de São João da Boa Vista, quando a gente compara com as demais regiões do estado, a gente percebe que ela está bem, né? Nós percebemos que o trabalho que é feito é um trabalho que dá resultado. Nós estamos localizados num polo de diretorias de ensino, que é um dos polos do estado que apresenta melhores resultados. Nós sabemos que tem muito por fazer, né? A gente tem corrido muito atrás daquele... eu falo que poderia estar melhor, por quê? Porque a gente sabe das metas que são colocadas, né, no plano que está aí, que nós temos que atingir até o ano de 2030, né? 7 para anos iniciais, 6 para anos finais, e 5 para ensino médio. Anos iniciais, falta muito pouco. O ensino de anos finais tem crescido, tem apresentado sucessivas melhoras, né? O ensino médio foi uma surpresa para nós no último Saresp, né? Que também apresentou uma melhora muito grande. E agora, com esse desafio todo, a gente vai ter que correr atrás, todo mundo junto, para atingir isso que se espera, né? Mas nós não estamos aquém, nós estamos correndo. Nós fizemos algumas perguntas, né, dentro da nossa escola, para professores, agentes de organização escolar, alguns alunos entre sextos e terceiros anos. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas para você em relação ao que eles gostariam de saber, né? A gente começa com a aluna Bianca, do terceiro ano. Ela pergunta, por ser mulher, a sua trajetória até ser dirigente de ensino foi muito difícil? Eu não sei te responder, parando para pensar assim, eu não sei se ela foi mais difícil do que teria sido para um homem, tá? Pensando em trajetória profissional. Mas, com certeza, ela foi mais difícil porque a gente sabe que na sociedade as responsabilidades da mulher são cumulativas. Então, a gente que é mulher, que é mãe e que trabalha fora e que assume tantas responsabilidades, fica com uma carga excessiva. E se a gente não tiver condições de organizar e de ter uma estrutura emocional, eu falo até, para administrar tudo isso, isso é inviável. Porque você está aqui trabalhando, mas você tem uma casa, você tem filhos, você tem família, como todo mundo, né? E para a mulher isso é mais difícil, porque a sociedade julga que a mulher é responsável por tudo isso. A aluna Yasmin, do sexto ano, perguntou, a senhora conhece a nossa escola? O que acha dela? Eu conheço a escola, não é de hoje, né? É uma escola maravilhosa, é uma escola que tem tudo, né? Tem tudo para dar certo, né? Como está dando certo, né? Agora, assumindo aí um novo papel, um novo modelo de trabalho, de atendimento, né, dos estudantes, sempre se destacou na cidade, na região, sempre foi uma escola procurada, né? Sempre teve muitos bons profissionais. Então, é uma escola que, ao meu ver, tem tudo. Nós temos a pergunta da agente de organização escolar, Aparecida Lopes. Ela pergunta o que a senhora achou do DTO virar peito. Eu amei. Eu amei.
nós que convivemos e acompanhamos com a educação, e com tantas escolas, nós somos capazes de perceber sutilezas que outros não percebem, porque não tem essa oportunidade. Então, nós percebemos de olhar um estudante que é um estudante de uma escola PEI e um estudante que não é de uma escola PEI. Tá? Por quê? Você vai falar assim, por quê? Porque a escola que não é PEI é pior? Não, não é pior. É diferente. Tá? O programa tem princípios, tem premissas para trabalhar desde a postura do estudante, né, até desenvolver com muito critério o seu protagonismo. E é isso que faz a diferença, e é isso que faz a gente perceber essa diferença nos estudantes de uma escola de ensino integral. A Ana Paula, né, mãe de aluna e também professora da escola, pergunta como a população de São João da Boa Vista tem aumentado nos últimos anos. Há uma previsão de construção de novas escolas para ensino fundamental 2 e médio? Nossa, essa mãe está muito antenada. Como que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, parabéns pela pergunta. Gente, é o seguinte, existe sim um estudo de demanda. Nós estamos trabalhando nisso. Eu e a equipe aqui da diretoria de ensino já estamos nos movimentando. Tá? Nós precisamos sim ampliar algumas escolas e precisamos sim da construção de escolas. Isso ficou assim parado por algum tempo, mas eu venho sinalizando isso para a equipe, né, com a entrega das novas casas, dos bairros, dos loteamentos que estão sendo abertos aqui, tanto aqui para o lado de Santo Antônio do Jardim, quanto para o lado da Prata. Nós precisamos olhar sim para isso, já estamos olhando e já estamos tomando as providências. O professor Zezão pergunta, na sua opinião, todas as escolas de São João se tornarão PEI? A senhora acredita no projeto PEI e por quê? Eu acredito no projeto PEI. Acredito, não porque o estudante fica mais tempo na escola, né? Não porque é um programa diferente, não porque é uma escola que tem uma carga horária dividida de maneira diferente, não por nada disso. Eu acredito por conta dos resultados que eu vejo. Eu acho que quando a gente conhece a fundo o que é o programa, percebe o potencial e olha para o resultado, por uma série de razões que a gente não vai ficar aqui elencando, a gente sabe que o caminho é esse. Agora, se todas as escolas de São João vão virar PEI, eu gostaria, sinceramente, que pudessem todas as escolas da diretoria se tornar PEI. Mas depende de uma série de fatores. O primeiro deles, a questão da comunidade, da grande maioria da comunidade escolar aderir, em conjunto, o espaço físico poder absorver. Porque a gente sabe que uma escola que ingressa no programa Ensino Integral, ela passa a atender a quantidade de estudantes que ela tem em 2 turnos, num turno único. Então, por exemplo, o Domingos Teodoro. Domingos Teodoro tem, ao todo, eu não estou lembrada, quase 700 alunos, é isso? Um pouco menos? Tá. Se o Domingos Teodoro, vamos supor que tenha 500 alunos, eu não sei ao certo qual é o total de alunos matriculados lá hoje. São 530. Mais ou menos. 500 alunos. 500 alunos em 2 turnos é uma coisa. Você precisa de uma quantidade de salas de aula, você precisa de um espaço diferente, de banheiros, refeitório, quadra. Para atender esses mesmos 500 alunos num turno único, é como se a escola estivesse passando a atender 1000 alunos. Então, nós temos que ter uma análise de espaço físico, de estrutura, né? Porque a gente não pode simplesmente colocar os alunos ali dentro,
porque aí o programa não dá resultado. E nós temos algumas escolas do programa que já passaram por certas adequações. Temos outras escolas em que a comunidade quer ingressar no programa, que nós estamos pedindo ampliação do espaço físico para que isso possa acontecer. E vamos torcer para que isso possa acontecer o quanto antes. A pergunta da Ana Júlia, do segundo ano do ensino médio, quais são as expectativas que a comunidade escolar pode ter em relação à implantação do novo ensino médio? Eu penso, antes de mais nada, nós precisamos ter claro que o ensino médio como é hoje não funciona. Eu acho que é quase que unânime você pensar um ensino médio que não é atrativo, que o aluno chega no ensino médio muitas vezes com defasagens tão acentuadas que ele não consegue acompanhar. É um programa que vem complementar, é um programa não, né? Foi uma alteração feita na LDB, que veio complementar toda a alteração já executada no ensino fundamental, ditada pela BNCC e pela Lei de Diretrizes e Bases. Então, foi feita a implantação, a implementação do ensino fundamental e ficou a do ensino médio, que foi atrasada por todas essas questões que a gente sabe. Mas agora não tem mais espaço para esperar. Nós precisamos começar. Algo tem que ser feito. Não dava para continuar como estava. O modelo traz vertentes muito diferentes com a questão dos itinerários formativos, traz a necessidade do protagonismo do estudante em conhecer o que ele vai escolher, traz toda uma necessidade de adaptação da própria escola e dos recursos humanos mesmo, visto que a organização agora vai se dar por áreas. Então, eu acredito que com tanta novidade e com tanta oportunidade diferenciada, sem se esquecer do que é básico, tende a dar certo. Teremos muitos percalços. Está sendo implementado, é novo. Vocês se lembram do Inova quando foi implementado? Tudo que é implementado, ele tem arestas para serem aparadas. Com o novo ensino médio não vai ser diferente, mas eu acredito que tende a dar certo. A professora Valéria pergunta: quando teremos uma formação mais aprofundada do novo ensino médio? A partir do momento que nós tivermos uma matriz curricular definida, orientações mais consistentes a respeito da atribuição de aulas, como vai se dar, são construções que estão em andamento. Nós temos tido lives com professores, com diretores, com supervisores. As mesmas informações que têm sido passadas para nós, enquanto diretoria de ensino, são as informações que têm sido passadas para as escolas. Estamos estudando bem detalhadamente alguns aspectos para poder orientar as equipes gestoras das escolas, porque nesse momento o que está acontecendo? Vocês estão fazendo as rematrículas. Os diretores das escolas já fizeram a indicação no sistema de quantos itinerários formativos a escola terá o ano que vem. Quais, devido àquela manifestação de interesse que vocês mesmos disseram. De acordo com aquele resultado da manifestação de interesses de vocês, foi feita uma análise, tá? E para atender à solicitação da maioria, então já estão indicados os itinerários formativos. Com isso em andamento, agora nós temos as inscrições dos professores. Estamos tendo definições de outros aspectos das unidades curriculares que vão complementar a expansão do novo ensino médio. Então, de posse de tudo isso, vai ser organizada a matriz curricular. O que é matriz curricular? Matriz curricular é aquele documento que diz, ano a ano,
da escolarização, quantas e quais aulas vocês vão ter de cada disciplina. A partir disso, desta organização, é que nós teremos subsídios para fazer uma orientação mais aprofundada e mais detalhada. O professor Tiago perguntou qual é a sua opinião sobre a implantação do novo ensino médio, visto que estamos em plena pandemia. Não seria ideal, neste momento, pensarmos em recuperar, ao invés de implantar um projeto novo? Essa pergunta do professor, esse questionamento do professor, é uma reflexão que ele fez e que todo mundo pode se fazer em determinado momento. Acredito eu, se a gente pensar em termos de pandemia e em termos de tudo o que está acontecendo, e nós formos esperar a recuperação disso para fazer alguma coisa, vai demorar muito tempo para a gente fazer alguma coisa. A própria análise da BNCC, a própria LDB, a própria construção do currículo do Estado de São Paulo traz essa implementação, né, que já começou, né? Ele não está sendo implantado agora, ele já foi implantado ano passado, esse ano. Então, ele não vai ser implementado em 2022, em 2021 ele já existe, na primeira série do ensino médio. Tá? Em 2022, nós vamos ter a segunda série do ensino médio. Tá? Então, ele está continuando. Vai ser uma continuidade, diferente, porque nós nunca tivemos. Mas eu acredito que a gente dá conta. A gente deu conta de coisa muito pior, não é verdade? A Goi. A Goi, Daniela Marcondes, ela fala que os professores perguntam muito sobre as vantagens pessoais. Quinquênios, licença-prêmio, evolução funcional, que foram interrompidas até o final de 2021. Elas serão concedidas automaticamente e elas serão concedidas a partir de 2022 ou serão concedidas a partir do momento em que parou ou em 1º de janeiro? Então, tudo isso nós vamos ter que esperar para ver. A orientação que nós damos aqui na diretoria de ensino é o que nós temos. É a publicação do decreto, estacionou a concessão de benefícios durante a pandemia. Segundo o próprio decreto, para não onerar cofres públicos, uma vez que a arrecadação caiu. Esse decreto ele é vigente até janeiro de 2022. A partir do fim dessa vigência, nós teremos as regras de como vai funcionar na realidade a concessão de todos esses benefícios, como é que vai ser, se vai pagar automaticamente, se não vai pagar automaticamente, se a gente vai ter que fazer manual. Nós vamos ter que esperar para ver. Né? A gente nem sabe se ele vai acabar mesmo em janeiro de 2022. Pode ser que seja prolongado. Não é verdade? Então, o decreto que nós temos, a vigência dele é janeiro de 2022. A partir dali, né, estaríamos liberados. É o que a gente espera. Mas a gente não pode responder para as pessoas com o que eu acho. Né? Não é correto. Então, a gente tem que dizer aquilo que a gente pode dizer. No momento que nós podemos dizer é o que o decreto está falando. O que vem depois é depois. As regras virão, as informações virão, mas nesse momento nós não as temos. A professora Jussara e o professor Bertini, eles perguntam se há alguma possibilidade da categoria O ter alguma estabilidade, neste momento que os cursos estão suspensos. Porque existe uma ansiedade em relação à nossa situação contratual para 2022. Há previsão de concurso? E qual a sua mensagem que você deixa aí para essa categoria? Bom, vou começar de trás para frente. Tá bom. Tá? O professor categoria O, na nossa visão, ele é diferente no modo de contratação. Ele é professor tal qual o categoria F, tal qual o efetivo, não há diferença. A função é a mesma, o trabalho é o mesmo, o desempenho é o mesmo. Então, que esse professor saiba disso, quanto esse professor é importante, o quanto o engajamento dele na escola é importante para que todo o processo possa acontecer. Porque a gente sabe que na educação, se falta uma peça,
atrapalha todo o processo. Então, esse professor é muito importante, assim como todos os outros. Com relação aos concursos, nós sabemos que o nosso secretário falou, inclusive, em pronunciamento de live, que ele pretende, sim, realizar concursos, que, inclusive, estão sendo feitos estudos para essa realização, tá? Com relação à estabilidade, eu penso que a dúvida e a preocupação com essa estabilidade é com o fim do contrato agora de quem fez o contrato em 2018. Quanto a isso, o Secretaria da Educação como um todo, a CGRH, que é a Coordenadoria de Recursos Humanos, eles estão sensíveis, já entraram com um pedido para que esse contrato seja prorrogado nessa situação de pandemia. Nós estamos aguardando essa decisão quanto à prorrogação. Mesmo que essa prorrogação não saia, está lá para ser votada, eu acredito que ela deva sair, porque é de interesse da sociedade. Mesmo que ela não saia, nós já fomos orientados, já passamos orientação para as escolas, de que nesse momento todos os professores categoria O devem fazer a sua inscrição, tá? Normalmente no sistema, e deverão também no banco de talentos, que é para novos. Então, ele vai se garantir nas duas inscrições. Caso não ocorra a prorrogação no contrato já aberto, ele vai ter também a opção de continuar inscrito pelo banco de talentos. O agente de organização escolar, Adonias, perguntam o porquê das escolas pedirem ainda o histórico de transferência, sendo que todas as notas têm acesso na Secretaria Escolar Digital. O problema não são as notas. O histórico escolar é visto, né, como certificado do curso do aluno do ensino fundamental e do ensino médio, que é a educação básica. Ela não tem diploma, ela tem um certificado de conclusão. O certificado de conclusão nada mais é que o histórico. Se a gente olhar atrás do histórico, no verso, está escrito lá, quando o aluno conclui o 9º ano, que ele tem um histórico bonitinho, fechadinho, certificamos que o aluno, no ano tal, concluiu os estudos no ensino fundamental. Então, ele é um documento que o aluno guarda para a vida. Ele termina o ensino médio, se ele vai fazer um vestibular para fazer a matrícula na universidade, na faculdade, ele precisa do histórico. Você consegue um emprego, com certeza, em determinado momento, se você disser no seu currículo que você tem o ensino fundamental, que você tem o ensino médio, você vai ter que apresentar a prova de que você tem. Tá? Essa prova é o histórico. Quando o aluno vai de uma escola para outra, quando ele se transfere, o nome do documento já fala, é histórico. Ele conta a história do aluno. O documento tem que ir junto. E quando ele conclui lá o ensino fundamental, o 9º ano ou a 3ª série do ensino médio, o supervisor de ensino daquela escola tem que analisar toda a documentação da história de vida do aluno para validar essa conclusão. Todos os estudantes que concluem 9º ano e que concluem o ensino médio, tem um número de registro de validação do seu curso. E isso se dá através do histórico escolar. Então, se eu vou de uma escola para outra e não levo o meu histórico, eu posso estudar todos os anos na outra escola. Se eu não tenho o histórico da escola anterior, para aquela escola onde eu estou, fechar a minha historinha, eu não concluo, porque não tem validade. Para finalizarmos, né, professora, qual a mensagem a senhora gostaria de estar deixando para aqueles que estão assistindo a nossa entrevista? Mensagem de esperança, como sempre, né? A gente sabe das dificuldades, mas nós temos que encarar sempre com otimismo. Nós temos que ter empatia, porque nós vemos a cada momento pessoas com muito mais dificuldades que nós e que às vezes lutam sem apoio, lutam sozinhas e não desistem. Então, antes de reclamar, antes de se sentir infeliz, antes de achar que está tudo uma porcaria, que a gente consiga parar, né, e olhar para os lados.
Porque quando a gente olha para os lados, a gente vê, a gente consegue perceber o quanto que nós somos abençoados a todo momento. Só por estarmos aqui, mais um dia, podendo falar com o outro, enxergando o outro, só por isso nós somos felizes. O resto, a gente corre atrás, a gente vai buscar os nossos sonhos e a gente consegue. Tá? O importante é a gente olhar para trás e ver que a gente não fez nada sozinho, que tem um monte de gente junto com a gente. Tá? É isso que é importante. Tá certo. Nós da equipe gestora, né, trouxemos um outro presente para a senhora, um mimo, né? Pedi para a Bianca trazer. Mas fazer entrevista assim é uma beleza! Obrigada, meu anjo. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Gostaríamos já de encerrar essa entrevista, né? Vocês podem acompanhar a gente no Instagram, lives, né? Gostaria de agradecer a toda a equipe gestora da escola, todos os nossos coordenadores, os diretores, o Gabriel, o Menino, o pessoal daqui da equipe que está ajudando, o Bertini. E é isso. E Obrigada. até o próximo Eu que agradeço. programa. Obrigada.